Olá a todos, meu nome é Alan Costa e fazem parte do meu grupo também Igor Felipe e Tiago de Lima, e vamos apresentar agora a ferramenta de qualidade de código CodeMR. CodeMR é uma ferramenta de qualidade de software que é integrada com IDEs e suporta múltiplas linguagens de programação como Java, Scala e Kotlin. A ferramenta visualiza métricas de códigos e atributos de qualidade de alto nível em diferentes pontos de vista, como estruturas de pacotes, tree maps, dependências e gráficos. A técnica de visualização de gráficos aplicada no CodeMR é simples, mas é intuitiva. O CodeMR tem diferentes opções de filtragens e suporta consultas personalizadas. Ele visualiza atributos de qualidades orientados a objetos de alto nível e métricas de baixo nível, podendo citar diferentes relatórios HTML para o projeto e exportar múltiplas métricas orientadas a objetos para pacotes, classes e métodos. O CodeMR é uma ferramenta que permite a medição e visualização da qualidade de código em métricas como acoplamento. Sistemas bem acoplados tendem a mudança em uma classe, geralmente forçar um efeito cascata de mudanças. Isso requer mais esforço devido ao aumento da dependência. E para medir acoplamento, são usadas métricas como números de filhos, acoplamento entre classes de objeto, acoplamento referente, que é um indicador da dependência do pacote, acoplamento diferente, que é um indicador da responsabilidade do pacote, dentre outros. O sistema também avalia métricas de coesão. A alta coesão está associada a vários traços desejáveis do software, incluindo robustez, confiabilidade e reutilizabilidade. E uma métrica de coesão utilizada é a métrica falta de coesão de métodos. Baixa coesão significa que a classe implementa mais de uma responsabilidade. A falta de coesão também influencia a compreensão e implica que as classes provavelmente devem ser divididas em duas ou mais subclasses. Métrica de complexidade. Níveis mais altos de complexidade no software aumentam o risco de interferir involuntariamente nas interações e, portanto, aumentam a chance de introduzir defeitos ao fazer operações. E as métricas de complexidade usadas são contagens de métodos ponderados, profundidade de árvore de herança. É mais difícil prever o comportamento de classe mais profunda na árvore de herança. Respostas para uma classe, índice de especialização, a métrica de índice de especialização mede até que ponto as subclasses se sobrepõem às classes dos seus antepassados. Outra métrica que o CodeMR também avalia é o tamanho, medido pelo número de linhas ou métodos no código. Uma contagem muito alta pode indicar que uma classe ou método está tentando fazer muito trabalho e deve ser dividido. E para isso, ele usa métricas de linhas de código de classe, números de métodos, linhas de código de método de classe, números de interface, números de classe, números de entidades e números de pacotes, além de outros. O CodeMR utiliza alguns padrões para facilitar a visualização. Ele usa métricas de distribuição selecionada em até 5 níveis, que vai do verde escuro a verde, amarelo, laranja e vermelho. Ele utiliza pacotes de estruturas que são exibidas em forma de bolha, podendo ver o projeto inteiro
Existem três níveis: projeto, pacote e classe. Ao passar o mouse, por exemplo, o nome da entidade será mostrado. Diferentes métricas podem ser mostradas na cor do mapa de calor. As métricas do projeto, pacote e classe também podem ser mostradas na exibição raio de sol. Mais algumas visualizações possíveis do CodeMR são as visualizações de pacote de dependência para selecionar e destacar os pacotes de interesse. Outra visualização é o TreeMap, que oferece a oportunidade de investigar projetos de grande porte em uma única imagem, mostrando estruturas de pacotes e níveis de qualidade de classe. O CodeMR ainda dá todas as métricas de pacote, classe e método e níveis de qualidade, além de poder adicionar outras métricas e classificá-las. O CodeMR utiliza também cores que indicam a complexidade do código, quanto mais vermelho, mais complexo. Formato, a forma indica o nível de acoplamento, quanto mais cantos, mais acoplado e o código é. Formato, o formato indica o nível de acoplamento. O CodeMR ainda adota alguns padrões para facilitar a comunicação visual, como, por exemplo, de cor. A cor indica a complexidade do código, quanto mais vermelho, mais complexo. Padrões de formato, o formato indica o nível de acoplamento. Quanto mais cantos, mais acoplado o código é. E de tamanho, a área de fronteira no formato indica o tamanho do código. O CodeMR é uma ferramenta de multiplataformas. Então, ele utiliza o Java, o C++, Scala, Kotlin, dentre outros. Além de ser uma ferramenta de multifuncionalidade, como Mode Editor, Graph Editor, entre outros. Bem, pessoal, aqui nós vamos demonstrar as funcionalidades da plataforma CodeMR. É uma plataforma que pode ser utilizada entre as linguagens na linguagem Java. Aqui nós estamos utilizando ela integrada à IntelliJ através de um plugin, certo? Bem, a utilização dessa plataforma ela é bem simples. Você apenas seleciona a pasta do projeto Terraria Clone. A gente escolheu esse projeto que ele está disponível no GitHub pelo fato de na descrição, né, desse projeto ele já dizer que apresenta problemas, né, relacionados à qualidade de código, né? Então daí a gente decidiu pegar esse código que a gente sabia que era problemático e analisar utilizando essa ferramenta. Para utilizar é bem simples, você clica aqui na aba CodeMR, você precisa instalar o plugin, né? Para instalar é necessário apenas vir aqui em configurações. Depois em configurações você acessa plugins, procura, digita CodeMR, seleciona a ferramenta e você pode utilizar normalmente. Bem, para utilizar você clica aqui em CodeMR, extrai o modelo, vai aparecer uma janela onde você pode selecionar, digitar o nome do modelo que ele vai gerar. Você também pode escolher gerar gráficos. Aí quando você clicar em extrair modelo, Extract Model, ele vai carregar, como vocês podem ver aqui embaixo. Bem,
Ao gerar o modelo, ele vai gerar um relatório com várias métricas relacionadas à qualidade de código. Vocês podem ver que ele já diz a quantidade de linhas de código, de classes, número de packages externas, classes problemáticas, ele já indica. Bem, aqui temos o relatório gerado pela plataforma CodeMR. Do lado esquerdo, nós podemos visualizar algumas métricas relacionadas a linhas de código, quantidade de classes, número de packages. Do lado direito, nós podemos visualizar o resultado do cálculo dessas métricas, de algumas métricas, para as classes, né? As métricas são complexidade, acoplamento, coesão e tamanho. Aqui você pode observar quantas classes, por exemplo, têm uma alta complexidade, com a relação entre o acoplamento dessas classes, a falta de coesão da classe e o tamanho da classe. Nós também podemos visualizar algo mais detalhado, por exemplo, em relação às classes problemáticas, né? Se eu quiser descobrir quais são essas classes que apresentam algum problema, né? Posso simplesmente clicar aqui. Você pode aqui visualizar as classes que têm uma alta complexidade, né? E isso pode ser importante salientar que cada cor ela representa o quão aquela métrica está sendo, vamos dizer assim, infringida. Por exemplo, se eu tenho uma cor verde verde, ela indica que aquela métrica ela está tendo um bom resultado, né? Quando eu tenho um verde muito escuro. A partir do momento que essa cor vai mudando para vermelho na escala, eu sei que essa métrica está piorando dentro do meu código. Aqui eu visualizo as métricas por classe, né? Por exemplo, eu posso dizer que a classe Terraria Clone ela tem um baixo, médio acoplamento, mas tem uma alta complexidade e uma alta falta de coesão. Já na classe Player, por exemplo, ela tem um acoplamento bastante baixo, mas ainda assim tem uma complexidade considerável e uma falta de coesão também a ser considerada. Você pode ver o cálculo dessas métricas para todo o restante, né, das classes existentes no seu código. Voltando aqui para o dashboard, nós ainda podemos navegar por outras métricas providenciadas pelo CodeMR, como linhas de código na classe, a classe que tem mais linhas de código. Nós podemos ver o número de métodos existentes, entre outras métricas, né? Aqui você tem uma visualização por substrato, né? Você pode visualizar a classe e a package, né? Onde, por exemplo, você pode selecionar a métrica da classe, como por exemplo complexidade, e você vai verificar a complexidade para cada classe, né? E você pode contrastar isso em relação ao todo da package e do projeto também. Então você pode fazer o contraste de métricas relacionada aos diferentes níveis de código, né? Nível de classe, nível de package e nível de projeto. Você também pode mudar, né, a métrica que você está visualizando. Você pode fazer a comparação de complexidade, falta de coesão e linhas de código, por exemplo, em relação a esses diferentes níveis, né? Bem, aqui você tem
uma visualização também de métricas relacionadas à classe, né? Você pode visualizar aqui a classe que tem a maior falta de coesão, que é aquela que nós falamos, Terraria Clone. E você pode visualizar isso em relação a outras classes existentes no seu projeto. E outras métricas também. Como vocês podem ver, né? Outras classes, por exemplo, Inventório, Player. Aqui você tem um Tree Map, onde você pode ver mais uma vez o contraste entre o tamanho da classe e a métrica, né? Você pode selecionar, por exemplo, falta de coesão, e você vai visualizar que a maior classe é a que tem a maior falta de coesão, né? Isso contrastado com outras classes, como por exemplo Chunk, Text Field e outras. E é basicamente isso. Além disso, você tem explicação de cada métrica, se você quiser ver o que cada métrica está medindo. Uma das desvantagens é que a versão ela só tem em inglês, mas ainda assim é uma ferramenta bastante poderosa.